Olha, o Balanço Geral volta a falar sobre saúde, como nós prometemos desde o início do programa. Desta vez, a repórter Aline Aragão vai conversar com o secretário de Estado da Saúde sobre programas como o Opera Sergipe, o Enxerga Sergipe, como é que ele funciona e como é que as pessoas podem ter acesso a cirurgias eletivas. Com você, Aline. Olá, Fábio. Bom dia mais uma vez. Exatamente, estamos na Secretaria de Estado da Saúde para entender um pouco mais sobre esses programas, o Opera Sergipe, o Enxerga Sergipe, somados aí, Fábio, eu já apurei aqui, os dois já chegam aí a mais de 15 mil procedimentos cirúrgicos, isso em 10 meses. Mas quem vai explicar tudo para a gente é o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, que está aqui ao meu lado. Primeiro a gente começa falando sobre um assunto que repercutiu na semana passada, que seria uma fila de espera de quase 5 mil pessoas para fazer cirurgia. Eu estive conversando com o secretário, ele explicou inclusive que apesar de ter informado, confirmado esse dado para o Ministério Público, essa lista ela estaria desatualizada. Por que essa lista está desatualizada e o que o Estado tem feito para chegar a um número mais próximo da realidade? Secretário, bom dia. Bom dia Fábio, todos os telespectadores. Verdade, é uma lista que contempla um período de 18 a 24 e existem distorções nessa lista, Muitos desses pacientes já foram operados, alguns pacientes não compareceram na data da cirurgia e não há autorização para que nós retirássemos esses pacientes da fila. Além do número absoluto não dizer muita coisa, visto que a gente realiza aqui no estado cerca de 1.500 cirurgias a 2.000 cirurgias mês na rede estadual. Então, se nós formos apenas fazer uma conta simples de divisão, estaria sendo atendido em 3 meses. E não é essa a nossa preocupação. Nossa preocupação é exatamente higienizar essa fila, atualizar o cadastro desses pacientes, e isso é uma tarefa que a articulação com os municípios é relevante, pois eles que alimentam esse sistema. Além de nós observarmos que existem outras filas, não é uma fila única, existem filas municipais e contratualizações de serviços com os municípios, o que se faz necessário essa higienização. Então a Secretaria de Estado vem em articulação com os municípios, através dos nossos plenos, para que a gente atualize esses números, principalmente dos casos mais antigos. E dizer que programas como o Opera Sergipe e o Enxerga Sergipe já contemplaram, como você colocou, mais de 15 mil pessoas em 9 meses, e que nunca se operou tanta cirurgia eletiva no estado de Sergipe como nesse primeiro ano do governo Fábio Mitidieri. Então nós temos os números, a gente vibra com esse dado positivo e certamente levaremos essas informações para que a gente sim busque enfrentar os gargalos pontuais, que são a alta complexidade, que são algumas especialidades e não o número em si, porque a grande maioria dos casos nós atendemos nessa primeira fase deste programa Opera Sergipe. A gente tem o Opera Sergipe, o Enxerga Sergipe, como já foi dito aqui, são mais de 15 mil cirurgias realizadas em cerca de 10 meses. E o senhor traz um dado importante também, o Estado realiza cerca de 2.000 cirurgias por mês, é a média mensal. Ainda sobre o Opera e o Enxerga, a gente tem informação também, chegou até a nossa produção, de que algumas pessoas estariam encontrando dificuldade para fazer o cadastro, para ter acesso ao Opera Sergipe. Então, como proceder, o que fazer para entrar no Opera Sergipe? É muito simples, basta o paciente buscar a sua unidade básica de saúde, dentro desses 15 procedimentos que são ofertados nessa fase do Opera, que basicamente são cirurgias de vesícula, de hérnia, cirurgias ginecológicas, esterectomia, ligaduras, vasectomias, é um rol de oportunidades de média complexidade que são as cirurgias que mais acometem a nossa população, ou através da unidade básica de saúde, ou através dos prestadores distribuídos nos filantrópicos que fazem essa parceria com o nosso Estado. Para se ter uma ideia, o tempo médio de resposta tem sido de 40 dias a partir que o paciente se inscreve no programa. Então é mais rápido do que aquelas pessoas que têm plano de saúde no que diz respeito a esse rol de oportunidades. Basta sim procurar a orientação necessária, pois a dificuldade é zero de ingressar no programa Opera Sergipe.
É importante, secretário, lembrar, eu conversava agora há pouco com a assessoria também aqui, de que a pessoa, ela não basta ela estar na fila de espera, ela pode estar na fila de espera já há algum tempo, mas isso não quer dizer que ela está no Opera Sergipe. Ela precisa procurar a unidade de saúde e manifestar o interesse em participar do projeto. Mesmo porque, como eu coloquei, não existe uma fila única. Então existem filas municipais e o Estado não enxerga essas filas municipais dentro desse programa. Então, se tiver nesse rol de procedimentos, que são 15 procedimentos de média complexidade, basicamente cirurgias gerais, tem oportunidade de forma muito prática e simples de ingressar no programa e até acompanhar a evolução em termos de data de consulta, data de cirurgia, data dos exames pré-operatórios que antecedem a programação cirúrgica e até o acompanhamento através do aplicativo que está disponibilizado tanto na plataforma iOS quanto na plataforma da Microsoft. Então não tem dificuldade nem de ingressar como de acompanhar o status da sua cirurgia. O senhor falou que nesta fase a gente tem aí 15 procedimentos que estão sendo realizados pelo Opera Sergipe. Há uma possibilidade desse número de procedimentos ser ampliados? Total. Essa é a proposta de no segundo semestre nós ampliarmos para atingir agora as especialidades de alta complexidade. O que torna a tarefa um pouco mais árdua, porque naturalmente casos de maior complexidade, procedimentos mais complexos, tendem a se concentrar em unidades mais complexas, como o próprio hospital cirurgia ou hospital de urgências, que já tem uma demanda forte pela própria característica de atender a rede no setor de urgência e emergência. Então precisa planejar para não ocorrer, vamos dizer, essa competição entre leitos de urgência e emergência e leitos de eletivo, visto que cirurgias eletivas são aquelas que podem ser programadas. Mas está no radar, será contemplado cirurgias como a própria cirurgia bariátrica, a cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e outras oportunidades que as áreas técnicas estão se debruçando para encontrar onde seria a melhor entrega para a população, como foi na primeira fase do Opera, que tinham milhares de pacientes que ficaram acumulados nessa linha histórica, principalmente em tempos de pandemia, cenário mundial do problema das cirurgias eletivas, e que o Estado de Sergipe ganhou notoriedade no Brasil pela capacidade de entrega em um curto espaço de tempo dessas 15 mil procedimentos. Secretário, qual é a orientação, então, que o senhor dá para aquela pessoa que está no interior do estado, em um dos municípios, né, do nosso estado, e está aí nessa fila de espera há 2, 3 anos, por exemplo, está tendo alguma dificuldade? Qual é a orientação que o senhor passa para essa pessoa? Buscar a sua unidade de saúde municipal, ter a sua triagem numa consulta médica, verificar se ela se encaixa nesse rol de oportunidades dessa primeira fase e certamente ela será direcionada. Nós temos um contato muito próximo com os municípios dentro do programa. O próprio programa itinerante do governo faz uma busca ativa desses pacientes pelos interiores e o que nós temos observado na evolução desses meses é que na maioria dos municípios, quando chegamos lá, não temos mais pacientes para serem ofertados. É muito comum isso, mas como a fila é um processo dinâmico, eu nem utilizaria o termo zerar a fila, porque a fila ela está em tempo real e com tempo de resposta para esse rol de oportunidades de 40 dias, que é muito mais rápido do que os planos de saúde suplementar estão aí na praça. Para o enxerga, o procedimento é o mesmo, aquela pessoa que precisa de alguma cirurgia, né, nos olhos, o procedimento é o mesmo? Procura a unidade de saúde para fazer o cadastro? Muito parecido, porque a porta de entrada do Sistema Único de Saúde é a unidade básica de saúde, né? Então, mais uma vez, a importância da gente chamar a atenção para essa porta de entrada. O Enxerga Sergipe priorizou as cirurgias de catarata. É uma demanda reprimida, na qual as cirurgias eram realizadas de uma forma muito aquém da demanda necessária e agora o Enxerga fez com que, através das regiões de saúde, o Estado chegasse junto para que o município executasse o procedimento. É um pouco diferente o modelo, por isso que são programas diferentes. Tá? O planejamento e a execução do Opera é toda no Estado, já em relação ao Enxerga, a execução é municipal através das regiões de saúde, então procure a sua Secretaria Municipal, ingresse na fila de cataratas nesse primeiro momento. Nós renovamos a portaria ministerial para que a gente siga ainda ampliando a oferta desse serviço que é tão relevante para a recuperação da dignidade humana. A gente que usa óculos sabe como é difícil viver sem, e principalmente porque atende uma população idosa
que tem a sua dignidade humana devolvida com a possibilidade de enxergar melhor e até no seu autocuidado no dia a dia para evitar quedas, para se sociabilizar melhor, é um órgão do sentido fundamental para que a gente atenda essa população e o programa ainda segue firme para que a gente possa beneficiar ainda mais pessoas que têm catarata. Muito bem, secretário, Fábio Henrique vai querer interagir com o senhor, Fábio, pois não? Ok, Aline, obrigado. Cumprimentar o secretário. Aline, apenas uma pergunta. Aracaju, por exemplo, né, já que a gente falou há pouco com o secretário de Saúde de Aracaju. Por que as pessoas vão às unidades de saúde e as suas solicitações estão sempre em análise? Já que há, por exemplo, em outros municípios, o secretário disse que há casos até que não tem mais quem necessite fazer cirurgias eletivas. Por que na cidade de Aracaju se demora tanto, secretário, a se marcar uma cirurgia e essas cirurgias estão sempre em análise? Gostaria que o senhor explicasse para a gente. O secretário estava acompanhando aqui pelo YouTube, nossa audiência total também no YouTube, vai poder responder a sua pergunta, só está finalizando, porque a gente tem um pequeno delay para a transmissão que é feita pelo YouTube. Conseguiu acompanhar a pergunta? O finalzinho, mas deu para entender a demora em Aracaju, né? Por que é diferente? Em Aracaju também segue o mesmo modelo, no que diz respeito ao Opera Sergipe, se essa foi a pergunta feita pelo Fábio. Os procedimentos, num segundo momento, na primeira fase, o que a gente chamou de segunda etapa, foi a incorporação da contratualização com o Hospital Santa Isabel, como a oportunidade de realizar esses procedimentos. Então, a população de Aracaju, que se encontra nesse rol de oportunidades ofertados, desses 15 procedimentos que são mais comuns e prevalentes, vesícula, hérnia, histerectomia, cirurgias urológicas, procure ou a unidade básica de saúde ou o próprio Hospital Santa Isabel para ter essa informação de como ingressar na fila. O tempo de resposta é esse mesmo que a gente está colocando, não há dificuldade dentro dessa primeira oportunidade ofertada pelo Estado. Tá aí os números, eles dizem, porque se em 9 meses foram 11 mil procedimentos realizados, é porque realmente a capacidade de resposta está bem adequada para essa demanda que é super reprimida. Então, se foi essa pergunta em relação a esses procedimentos aqui no município de Aracaju, teve um pouquinho de delay aí, as execuções são feitas no Hospital Santa Isabel, da mesma forma que acontece nos municípios do interior. Isso, Fábio, portanto, respondendo a sua pergunta, Fábio? Perfeito, ok, Aline. Era exatamente isso. Então, eu quero agradecer, secretário, a participação. Lembrando que ele falou aqui 11 mil cirurgias, mas mais de 11 mil no Opera. Se somado ao Enxerga, que a gente chega àquele número maior do que 15 mil. Secretário, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelas informações ao vivo com a gente no Balanço Geral. Fábio. Ok, Aline, obrigado. Olha, muitas